Olá, esse é mais um vídeo para você que é pai ou mãe. Quem imaginou uma pandemia no início do nosso ano de 2020? Quanto tempo nós vamos ficar sem ir fisicamente à igreja? E as nossas crianças? Como vai ser? Ainda que as igrejas voltem, como vai ser dentro da sala das nossas crianças? Nós sabemos que as crianças têm hábitos de higiene de criança. As escolas, não sabemos de fato quando vão voltar. Provavelmente as igrejas, na salinha das crianças, devem liberar o funcionamento só quando a escola voltar. E nós nem sabemos quando, de fato, isso vai acontecer. Quais são os impactos disso na vida dos nossos filhos? É importante a gente ter em mente que nós somos igreja. As pessoas não se reúnem na igreja, é a igreja que se reúne em um lugar. Igreja é a comunhão dos santos. A palavra que Jesus usou, se referindo à igreja, foi eclésia, e essa palavra significa ajuntamento. Em Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. E 1 Coríntios 6, 19 diz: de fato devemos lembrar, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus, nós somos a igreja. O fato de nós não podermos ir para o templo físico da igreja não muda que nós somos a igreja. E pensando um pouco agora mais na realidade das nossas crianças, os nossos filhos são da geração chamada I. Já ouviu falar nisso? São aqueles nascidos em 1995, segundo a psicóloga Jean Twenge. São os nativos digitais, conectados com a internet desde o nascimento. Geralmente eles saem mais tarde de casa, têm menos amigos, fazem menos sexo, usam menos drogas, se casam muito mais tarde, passam muito mais tempo na internet, nas redes sociais, jogando videogame, assistindo vídeos e dedicam muito menos tempo às atividades longe das telas, como ler, dormir ou ver seus amigos. E a gente se pergunta, onde entra a igreja nessa geração? A leitura bíblica, o tempo a sós com Deus. Recentemente, o Pedro Dutti escreveu: o que antes já era uma necessidade, agora tornou-se uma urgência. Os pais precisam assumir como nunca a formação cristã dos seus filhos. Não temos mais para quem terceirizar a formação cristã dos nossos filhos. Teremos uma tragédia se entregarmos os nossos filhos às telas de celulares e tablets. Chegou a hora dos pais assumirem o protagonismo educacional na vida espiritual dos seus filhos. Pai, você que é pai e mãe, que está assistindo esse vídeo, ou você que é algum responsável por alguma criança, invista na formação espiritual dessa criança. Isso é um desafio, um privilégio, mas também um mandamento. Para a gente terminar, eu quero te dar 8 dicas de como você pode ser igreja com o seu filho, como você pode ensiná-lo a ser igreja e até mesmo explicar isso para ele, porque igreja não é um local com CEP, com endereço, com CNPJ. Igreja somos nós. Igreja não é um local com tijolo, com parede, com janela. Igreja somos nós. Então, a primeira dica é fazer devocional em família e individualmente. É muito importante que os seus filhos te vejam lendo a Bíblia. O culto familiar não substitui um tempo a sós com Deus. Uma mensagem que você ouve não substitui o tempo a sós com Deus. E mesmo se o seu filho for pequeno, ainda não alfabetizado, você pode incentivá-lo a ter o hábito de folhear a Bíblia e fazer ali sozinho a sua oração, a sua meditação, nem que seja através dos desenhos do livro de história bíblica, mas para criar esse hábito do tempo a sós com Deus, de nem que seja folhear, né, a Bíblia e
como Deus fala com ele. Toda vez que minha filha lê a Bíblia, eu pergunto a ela: como Deus falou com você? Como você sentiu Deus hoje? E ela sempre tem algo a me contar. E se o seu filho já for alfabetizado, como a minha, pode ler a Bíblia, mesmo que seja uma Bíblia de criança, mesmo que seja uma página só de uma contação de parte de uma história. É importante a gente incentivar esse hábito, essa atitude com os nossos filhos. A segunda dica é louvar a Deus. Faça momentos de louvores ao Senhor. E isso é tão rápido, né? Às vezes a gente pode colocar 2 louvores ou mesmo 1 e meditar com as crianças sobre o que significa a letra daquela música com profundidade, né? E fazer uma oração conforme diz a canção escolhida dos nossos filhos. É interessante que geralmente quando a gente faz isso de manhã, aquele meditação, aqueles pensamentos vão nos acompanhar ao longo do dia. A terceira dica é orar. Faça com seu filho um plano de oração. Ore pelos doentes, ore pelos missionários, pelos governantes, pelos pastores. Você pode fazer um plano de oração e com um pedido para cada dia da semana, ou vocês podem montar juntos um dado de oração e para cada vez que jogar o dado, orar pela face pelo motivo, né, da face do dado que caiu para cima. A próxima dica é fazer um plano de leitura da Bíblia. E se você tem crianças menores, vocês podem ler 2 versículos, 3. O importante é a leitura diária da Bíblia. Já se você tem um filho maior, você pode fazer mesmo com ele um plano de leitura da Bíblia toda, por que não? A próxima dica é participar da célula do culto infantil da sua igreja local. Não deixe seu filho sozinho assistindo, assista com ele. Saiba o que ele está sendo ministrado, até mesmo para você poder conversar com ele após o culto na internet, né, sobre a sua experiência, quando você ouviu essa história, quando você conheceu essa história bíblica, se você lembrar como Deus fala com você através dessa história também. Vocês podem fazer desenhos sobre aquilo que o seu filho foi ministrado. A próxima dica é ajudar os necessitados. Não necessariamente materialmente, né? Você pode doar cesta básica, doar mantimentos, mas você pode ajudar em tantos outros sentidos, seja carregando um peso, fazendo uma compra, perguntando se alguém precisa de ajuda. Essa é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas e servir de uma forma geral, uma grande oportunidade da gente trabalhar o serviço com os nossos filhos, servir familiares, servir dentro de casa, servir vizinhos e inclusive servir desconhecidos. É isso que a Bíblia nos diz, para a gente pensar nos interesses que são dos outros, não só nos interesses que são nossos. E por último, estar em comunhão. Não é porque nós não podemos estar fisicamente com as pessoas que nós não podemos estar em comunhão. Não é a mesma coisa, claro, jamais será. Mas a gente pode estar em comunhão, a gente pode mandar mensagem, mandar um cartão, ou mesmo uma cartinha, né? E mostrar para aquela pessoa: olha, eu me importo com você, Deus se importa com você. E passar também tempo com as outras pessoas. Não esqueça. Invista na formação espiritual do seu filho. Isso é um desafio, um privilégio e também um mandamento.